Olá, bom dia a todos. Eu sou Elisângela Fonseca, assessora executiva da Rede PetroRio. Sejam todos muito bem-vindos para mais um Café com a Rede. Eu gostaria de passar para os senhores algumas regras de participação. Ao entrar na sala, o seu microfone estará desabilitado. Pedimos a todos que o mantenham assim. Qualquer comentário ou questionamento, solicitamos que seja enviado através do chat, ícone localizado na barra de ferramentas na parte inferior de sua tela, caso esteja acessando por computador, ou bate-papo, disponível através do ícone participante, se estiver acessando via celular. As questões serão respondidas ao final. Agradecemos a colaboração de todos. Tenham um excelente webinar. Rede PetroRio, juntos somos mais fortes. Hoje a Rede PetroRio traz o tema investimento em startups através do PDI. O Programa de Inovação da Rede PetroRio, em parceria com o INT, Instituto Nacional de Tecnologia, irá ajudar as empresas e empreendedores a se enquadrarem nas cláusulas de PDI. Vou apresentar agora o convidado, o senhor Augusto Halpe, tecnologista do Instituto Nacional de Tecnologia, professor e consultor de inovação, doutor em economia com mais de 15 anos de experiência na formulação, implantação e avaliação de políticas públicas para a criação e desenvolvimento de empresas inovadoras de base tecnológica. Tem mais de 30 anos de experiência em projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, conjunto entre empresas e centros de pesquisas públicas. Foi presidente da FAPERJ e subsecretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro. Foi responsável pela implantação do Núcleo de Inovação Tecnológica, NIT-Rio, no Laboratório Nacional de Computação Científica. Foi avaliador ad hoc da FINEP para o programa Prime. Possui excelente conhecimento da legislação de inovação e dos programas de governo para incentivo à inovação nas empresas. Foi consultor na formulação da Lei Estadual de Inovação, tem vasta experiência em projetos de desenvolvimento tecnológico em telecomunicações e internet, tendo concebido e desenvolvido diversos produtos de base tecnológica para a Embratel e o portal Globo.com. O nosso mediador é o senhor Luiz Fernando Pessoa, administrador, 30 anos em instituições como Suzano, Safra, Credibanco, Arbi. Em 2002, fundou a Local Invest, gestora de fundos de participação. 2014, foi CEO da Ergos, Energia Renovável. 2017, subsecretário de Petrópolis, assessor do Conselho Executivo do Serratec, Polo Tecnologia, coordenador de captação de recursos para inovação no Rio de Janeiro. Hoje é CEO do DIS, Distrito de Inovação e Sustentabilidade, hub virtual para promover a inovação e venture capital. Em dezembro de 2019, assumiu a diretoria de inovação e novos negócios da Rede PetroRio. Diretor Luiz Fernando Pessoa, passo ao senhor a palavra para introduzir o nosso palestrante. Obrigada. Bom dia, obrigado a participação de todos. Com muita honra que a gente está fazendo esse café. Vou ser breve, mas eu queria só contar uma história quando o Eduardo me chamou para ser diretor de inovação da Rede Petro. Eu falei para ele, nós temos que trazer parceiros importantes. Nós temos que ter parceiros. O setor de óleo e gás, ele é um projeto que não é, ele pode ser inovação, mas ele tem uma história de Brasil, ele tem uma história de construção, ele tem uma história de pesquisa. E tem pessoas que participaram muito dessa história e tem instituições que participaram muito dessa história. Então, o nosso foco tinha CPF, CNPJ, endereço, que era o INT, o nosso primeiro parceiro. A gente tinha certeza que esse era o parceiro importante para a gente poder chamar outros. A gente tinha projetos para fazer o hub virtual e para fazer o programa de inovação. E a gente estava muito alinhado desde o começo, e foi assim que aconteceu. Trouxemos a parceria. Ontem, semana passada, tivemos um café da manhã com a ANP, que foi um espetáculo totalmente alinhado. O INT tem uma parceria com a Embrapi. Então, eu acho que a gente acertou muito em trazer e a gente nos honra muito eles nos aceitarem para essa empreitada, que é uma empreitada que cada vez ela recebe mais importância por conta de tudo que a gente está passando. Então, você ter parceiros como eles só vai fazer a gente ter uma caminhada com mais responsabilidade.
inovação, startup, isso precisa ter responsabilidade. A gente quer transformar a ideia em negócio. A gente quer gerar emprego e renda. Então, obrigado pelo NT, pelas pessoas do NT, e vou fazer logo a primeira pergunta, que eu acho que é importante a gente falar. Ralph, obrigado pela sua presença. Você hoje é o representante aí da casa, tem outros amigos aí junto. Conta um pouquinho aí do INT para a gente, para as pessoas saberem da grandeza. E é uma história centenária, não é difícil. E os setores prioritários nos coloca dentro da mesma página, por favor. Obrigado e bom dia. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos. Obrigado pela introdução. Eu queria agradecer à Rede PetroRio essa oportunidade de a gente estar falando sobre o INT aqui e dizer que essa parceria, apesar de recente, já está sendo bastante profícua, né? A gente está conseguindo realizar encaminhar alguns projetos aí que a Rede Petro está trazendo para a gente. Bom, o Instituto Nacional de Tecnologia é uma unidade de pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia, que hoje é o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, mas é uma instituição quase centenária, né? A inauguração do INT remonta a 1921, quer dizer, o ano que vem estaremos fazendo 100 anos. E o INT foi criado com esse propósito, né, de apoiar o desenvolvimento tecnológico da indústria nacional. E vem fazendo isso através desses quase 100 anos. O INT tem como missão o desenvolvimento de novos conhecimentos e novas tecnologias, mas não só isso, também ele faz isso ele executa essa missão através de projetos de pesquisa e desenvolvimento, mas também de serviços tecnológicos. E essa missão, além de criar novos conhecimentos para a indústria e novas tecnologias, também é de transferir essas novas tecnologias, que é fundamental que o conhecimento e a tecnologia desenvolvida pela academia chegue na indústria, chegue nas empresas, porque é aí que acontece a inovação, né? Então, o INT tem uma longa trajetória de pioneirismo na indústria nacional, tendo, inclusive, participado do primeiro projeto de carro a álcool no começo do século passado, logo depois da fundação do INT. O INT não tinha nem 10 anos, já estava desenvolvendo tecnologia para que o carro a álcool. E outros grandes projetos nacionais de programas estruturantes. E o INT atua através dos seus conhecimentos, do seu desenvolvimento tecnológico, em algumas áreas importantes para a indústria nacional, como tecnologia de processos químicos e bioquímicos, engenharia e ciência de materiais, e outra grande área de atuação do INT é na engenharia de processos e produtos. E faz isso através das suas competências organizacionais, competências técnicas de avaliação de processos e produtos e insumos, bioprocessamento e bioprodutos, corrosão, biocorrosão e degradação de materiais, engenharia e ciência de materiais, eficiência energética, engenharia e design de produtos, manufatura aditiva, catálise e biocatálise e tecnologias da gestão e produção. Quer dizer, o INT tem essas competências variadas pela característica do Instituto. É um instituto politécnico, quer dizer, é um instituto de engenharia, mas, ao mesmo tempo, multidisciplinar, porque tem essas várias possibilidades de atuação aí, dentro da pesquisa e do desenvolvimento tecnológico. E tem 20 laboratórios, indo para 21 laboratórios, com um outro está sendo construído agora, nesse momento que a gente está falando, para executar esse desenvolvimento e essas pesquisas nessas áreas que a gente citou. Então, você perguntou também sobre a Embrapa. Acho que você comentou a atuação do INT na Embrapa, é importante falar sobre isso. O INT ele atua no desenvolvimento, como eu falei, de novos
de novas tecnologias, através de projetos de pesquisa e desenvolvimento e também em serviço. Mas o INT tem uma coisa importante, ele também é um instrumento de política pública do governo. E a Embrap é o resultado disso. O INT participa do programa Embrap desde o início, como uma das instituições que, vamos dizer assim, fundaram a Embrap. O programa realmente começou em 2011, mas começou a ter projetos, começou a funcionar, a operar a partir de final de 2013, 2014, começo de 2014. E desde então o INT atua nesse programa importante do governo. A Embrap é um programa que tenta fomentar a inovação. E qual a importância desse tipo de programa? A inovação, como a gente sabe, ela é um processo coletivo, né? Ou seja, você tem que amarrar várias pontas importantes para o desenvolvimento da inovação, e principalmente três grandes segmentos, vamos dizer assim, que atuam na inovação, que é a academia, que desenvolve os novos conhecimentos que vão ser aplicados na inovação, a empresa, que é onde a inovação acontece efetivamente, é onde a inovação chega ao mercado, no sentido de que ela é utilizada pela população através do consumo dessas novas tecnologias, das aplicações dessas novas tecnologias. E o governo tem um papel importante também, porque a inovação, a principal característica da inovação é uma grande, não é nem risco, é uma incerteza. E as empresas, principalmente empresas que já estão estabelecidas, elas relutam em inovar por causa dessa questão da incerteza do resultado que vai ter aquele projeto inovador, vamos dizer assim. E o papel do governo nesse arranjo é exatamente o de mitigar essa incerteza. Ou seja, ele assume algum risco que a empresa não está inclinada a assumir no processo. E por causa da falta de não saber se o retorno do projeto vai ser efetivo. A Embrap, depois, o governo já teve vários programas para incentivar a inovação, que a gente conhece, principalmente através da FINEP, né, no nível federal, e aqui no estado do Rio, através da FAPERJ, de subvenção econômica. A subvenção econômica é como se o governo estivesse assumindo quase todo o risco do processo de inovação da empresa. Ou seja, ela dá um recurso para a empresa desenvolver um projeto inovador e o governo banca todo o investimento daquele projeto. A Embrap ela surgiu com uma pequena mudança nesse esquema de fomento de inovação, porque ela, ao mesmo tempo que o governo assume uma parte considerável do risco de inovação, porque na concepção da Embrap o risco é dividido entre a instituição de pesquisa que está envolvida no projeto, entre a empresa e entre o governo, ou seja, é um terço para cada um. Hoje em dia não é exatamente isso, e vocês vão ver nas regras da Embrap, tem alguma flexibilização com relação a esse um terço, mas, enfim, o conceito original do programa era esse. E isso é bom porque, ao mesmo tempo que o governo está fazendo o papel de mitigar o risco da inovação, a empresa tem que entrar com um terço do projeto, ou seja, a empresa que se compromete na realização do projeto. E esse programa ele tem tido muito sucesso. Hoje, dos originais, que eram 3 institutos de pesquisa, como eu falei, eram 3, no piloto da Embrap era o Instituto Nacional de Tecnologia, né, a gente, aqui no Rio de Janeiro, o Instituto de Pesquisa Tecnológica de São Paulo, e o Senai Cimatec, lá na Bahia, eram os 3 institutos de pesquisa originais da Embrap. Hoje, a gente tem mais de 40
unidades Embrapa de pesquisa espalhadas pelo Brasil. Ou seja, é um programa de sucesso. Foi baseado num programa alemão que é tocado pela Fundação Fraunhofer, na Alemanha, e com algumas adaptações, obviamente, ao Brasil. Só que no Rio de Janeiro a gente tem 4, indo para 5 institutos de unidades Embrapa participando dessa rede de inovação, vamos dizer assim, que é a Embrapa. Então, a gente, como unidade Embrapa, e as unidades são temáticas, né? O INT foca no tema de tecnologia química industrial. Aqui no Rio tem as outras unidades são lá na PUC, deixa eu me lembrar aqui, eu tenho uma colinha aqui, né? A gente não pode... É software, Tecgraf, né? É software aplicado em engenharia, que é o Tecgraf da PUC. A COP, o FRJ, em engenharia submarina, especializado em engenharia submarina. O Instituto Federal Fluminense, lá em Campos, que é em engenharia, em aplicações para meio ambiente. E o CETIC, do Senai, que é especializado na indústria têxtil. Então, a Embrapa ela veio com esse objetivo, né, de mitigar o risco da empresa de inovar e mitigar com compromisso com o projeto final de inovação. Ou seja, é um pouco diferente. E hoje em dia a gente está vendo muitas maneiras do governo incentivar a inovação no país, que eu acho que a gente vai conversar mais aí na frente. Bom, é isso. Eu acho que é um resumo do que é a Embrapa e o que é o INT ao longo desses quase 100 anos de atuação. É difícil de resumir tanto tempo nesse curto tempo que a gente tem. É difícil resumir, é difícil incluir o quanto pode apresentar. Eu queria colocar aqui, eu estou vendo a presença aí do Flávio da FAC, da CETEM, da Embrapa Márcia, do LNCC, que também pode ser representado, que é o Gadelha. Então, quer dizer, o INT ele vem com um conjunto de equipamentos, de sabedoria, de conhecimento, de capacidade, que entrar numa briga, numa floresta com outros armamentos, vamos dizer assim, e a gente tem muito essa percepção de valor periférico que o INT pode nos trazer. E eu queria até tocar um ponto para fazer a segunda pergunta. Quando a gente fez o nosso programa de inovação, para a gente fazer a captura das startups para poder elas irem à pesquisa, a gente fez um questionário junto. O que eu achei que muito interessante do INT, eles atravessaram a fronteira da prospecção para nos ajudar a fazer um filtro de prospecção. Quer dizer, hoje nós temos um questionário feito que o Erickson foi lá, ajudou, fez as perguntas, o que tem para chegar às coisas de uma forma um pouco mastigada, um pouco mais intensa. Então, eu diria até a humildade e a vontade que o INT teve por processo do programa dar certo, em olhar a gente, ensinar a gente como ter o filtro, depois ensinar a gente como as coisas funcionam, eu acho que foi muito importante. Eu queria, Ralf, assim, a gente sempre fala um pouco do transformar, ajudar as empresas a inovarem. O que você espera realmente da Rede Petro? O que você estaria tendo essa expectativa produtiva da gente? Bom, a inovação ela tem dois lados, né? Tem um lado do chamado technology push e o lado do demand pull, né? Do market pull. O que significa isso? Do lado da gente, a gente pode gerar produtos inovadores, mas a inovação não se efetiva quando esse produto não é utilizado por uma empresa. Ela quando não chega ao mercado. Esse é o technology push. Ela vira uma patente que fica reservada para o uso futuro. E isso acontece muito nos institutos de pesquisa, nas universidades no Brasil. O governo financia quase toda a pesquisa, tanto pesquisa básica como pesquisa tecnológica no Brasil, né?
E as universidades, esse é o resultado das pesquisas, são, no final, ou novos conhecimentos de pesquisa básica ou patentes que ficam numa prateleira, muitas vezes com dificuldade de serem utilizadas, de serem licenciadas, de passar para o mercado. A outra forma de se inovar quando a seta é o contrário, né? Quando vem uma demanda do mercado para uma inovação. O mercado já identificou uma aplicação daquela tecnologia, uma aplicação inovadora daquela tecnologia. O que eu acho que a gente tem no INT, lógico, um portfólio de conhecimentos e tecnologias geradas, muito patenteados, que pode ser explorado pela empresa. A empresa pode chegar no INT e dizer eu quero licenciar essa tecnologia. Mas eu acho que a inovação é muito mais efetiva quando ela vem com esse driver da demanda, quando a empresa já identificou uma necessidade e a gente vai desenvolver uma solução para atender aquela necessidade. E eu acho que é isso que a Rede Petro tem um papel importantíssimo na nossa busca por inovação. Você falou muito bem, o INT está estruturado para esse relacionamento com o mercado. Eu acho que o INT, das unidades de pesquisa, e eu conheço todas as unidades de pesquisa do Ministério, porque eu atuei mais de 30 anos nas unidades de pesquisa, das unidades de pesquisa, talvez seja o mais estruturado para esse tipo de relação com o mercado, porque o INT tem uma tradição de apoio à indústria muito grande, sempre teve essa demanda do mercado. E a própria estrutura organizacional do INT demonstra isso. A coordenação de negócios, que a IEDA lidera, e eu apoio ela nisso, ela é uma prova de que o INT trabalha com o mercado e procura, e faz prospecção, E como a gente não tem assim a gente não é especialista em vender o que a gente faz direito, o que a gente faz bem, que, aliás, eu acho que nenhum pesquisador tem essa especialização, vamos dizer assim. A gente precisa de aumentar o nosso alcance, porque senão a gente não vai sair da comunidade do desenvolvimento tecnológico e de conversar com pares. A gente precisa conversar com o mercado. E a coordenação de negócio do INT faz isso, e por isso a parceria com a Rede Petro é tão importante para a gente. E não só a Rede Petro, outras parcerias que a gente tem com a Rede Tecnologia, a gente já tem parcerias com a ANP, com empresas como a Petrobras, por exemplo, é um grande financiador de desenvolvimento de projetos dentro do INT, e outras empresas, tanto o segmento do petróleo como as outras áreas de atuação do INT. Entendi. Então, acho que é isso, Luiz. Eu acho que a gente falou um pouco do INT, a gente falou um pouco da Rede Petro, Cone. Eu queria tocar um assunto importante, que eu acho que vale. Agora, a gente falar dos empreendedores, porque muitos deles, eles ou têm medo ou não sabem o ambiente que eles podem procurar as suas ideias para desenvolver. É importante que as ideias cheguem. Às vezes, a gente fala muito no mercado que pode ser pivotada, pode ser estruturada, pode ser mentorada. Nós estamos preparados exatamente para receber as ideias e construí-las, chegar ao MVP. Você é um cara que fez Startup Rio, você fez... Eu conheço bem a tua história, você já navegou horizontalmente em todos os ambientes de inovação, tenho certeza disso. Eu queria que você desse uma mensagem assim, positiva para os empreendedores entrarem, que é o seguinte, tá aí, a gente tá botando uma qualificação de filtro, uma qualificação dos setores e como construir. Dê uma mensagem para os empreendedores entrarem no hub. É importante não só os empreendedores, eu falo das próprias empresas que estão dentro da Rede Petro e podem ser sócios da Rede Petro. É importante ter essa vontade de mostrar suas ideias. A gente está preparado para construir isso. Como você disse, né, eu tenho uma atuação de algum tempo com o empreendedorismo. Já fui professor de empreendedorismo, eu já fui gerente de incubadora, o Startup Rio foi uma concepção importante que a gente conseguiu desenvolver e que está e continua atuando.
Eu acredito muito no empreendedorismo. A minha especialização dentro da economia é exatamente em inovação, em política pública para inovação. E o Schumpeter já dizia, né, que o empreendedor, o EFA da inovação, se não tiver um empreendedor, não existe inovação. Ele é que transforma aquela tecnologia, aquele novo produto que foi gerado pela invenção de um engenheiro, de uma pessoa que tem a capacidade de criar esses produtos, na solução de um problema de mercado. Ele é que enxerga isso. O empreendedor é o cara que vai fazer essa conexão do que é desenvolvido, muitas vezes dentro da academia, às vezes dentro da empresa também, mas o que é desenvolvido pela concepção dos engenheiros, dos inventores, em uma solução para atender uma necessidade de mercado. Então, ele é fundamental. E eu acredito muito no desenvolvimento de startups por causa dessa figura do empreendedor. Porque ele é a vida da startup. Ele é a startup, né? E é claro que inovação pode acontecer em grandes empresas que já estão estabelecidas com produtos que já têm mercado, mas eu digo, é mais difícil, porque você falou uma coisa fundamental. O grande problema da empresa maior, que já está estabelecida no mercado, é pivotar. Startup pivota de acordo com o mercado. A grande empresa, não. Eu trabalhei em grandes empresas, trabalhei na Globo, trabalhei na Embratel, e eu via a dificuldade que a empresa... Olha, eu trabalhei em segmentos especiais dessas empresas, onde você tinha pessoas empreendedoras, com espírito empreendedor, com espírito de incorporar inovações. Só que a empresa era meio que imóvel com relação a isso. Ela não pivotava. E muitas vezes ela argumentava que ia perder produtos que já são campeões de mercado porque tinha que investir em produtos novos e inovadores, né? Então, o espírito da inovação está no empreendedor e na startup. Porque a startup ela tem essa facilidade de pivotar, né? Quer dizer, trocar de um modelo de negócio de uma hora para outra, porque o empreendedor se convenceu de que o mercado está indo em outra direção. Entendi. E está vivendo um momento desafiador. Fala. Não, eu queria aproveitar esse teu discurso e colocar que hoje a gente teve um webinar semana passada com a ANP, que a gente fez até um momento onde a gente botou a Rede Petro, o INT e a ANP. E a gente teve uma notícia maravilhosa que eu queria que você desse o ênfase a isso, exatamente o PDI, né? Quer dizer, esse I que a ANP deu agora como um ambiente para as startups poderem criar direto com o setor produtivo, onde a gente acertou na estratégia da ANP, a ANP criou um mecanismo que são os projetos prioritários, e a gente tem dentro do ANP a Embrapi, que é um ambiente reconhecido pela ANP para receber esse recurso. Eu acho que isso foi isso tudo que você está falando foi um reconhecimento absurdo da ANP, reconhecer que as startups podem alimentar a cadeia produtiva. Quando a gente fala de startup, o Ralf falou muito bem, porque ele conhece a matéria. Nós estamos falando de empresas. Você pode pivotar a sua empresa e ser uma startup. Então, esse ambiente que a ANP deu para a gente, que só aumentou a condição desse hub virtual, desse programa de inovação que a gente está fazendo, alimentando uma oportunidade terrível. É importante você colocar isso, porque eu fiquei muito satisfeito com o discurso que o Tigre fez para a gente, deixou muita gente empolgada, a gente está empolgado, mas vale um comentário sobre isso. Eu ia exatamente emendar, mesmo antes de você perguntar, eu já ia emendar na tentar entender esse movimento da ANP. Não é só a ANP que está fazendo isso, Luiz, isso é um movimento nacional que já vem de algum tempo, de reconhecimento vamos dizer assim, das novas formas dos ambientes de inovação.
Não se fala mais em incubadora, não se fala mais em parque tecnológico. Isso é uma coisa que existe, claro que existe, mas se fala de uma forma mais ampla em ambiente de inovação. E a ANP está tentando criar um ambiente de inovação, uma rede de inovação. A startup ela é fundamental no processo de qualquer grande empresa até, por causa dessa agilidade que ela tem, dessa facilidade que ela tem de mudar a sua estratégia com vamos dizer assim, com o processo andando, ela é fundamental. E a ANP nada mais está fazendo do que reconhecer isso, né? E colocar nos mecanismos de fomento dela essa figura da startup. E a gente também no INT está agora reconfigurando a nossa atuação como fomentador de empreendedorismo. O INT já teve incubadora, o INT participa de parques tecnológicos, de algumas iniciativas já em andamento e outras iniciativas que estão por vir. Mas a gente está vendo outras formas de atuação. A gente tem hoje, pelo marco regulatório atualizado, né, da inovação, a gente tem possibilidades que variam da criação de um fundo de investimento para participar no resultado de startups e realimentar o processo da inovação e realimentar o processo de pesquisa e desenvolvimento, até as coisas tradicionais que a gente tinha, de subvenção, de bolsa, enfim, tem várias maneiras de financiar e a ANP está colocando mais um instrumento de financiamento para pesquisa e desenvolvimento e inovação, com participação de startups, o que é fundamental dentro da cadeia, seja na cadeia, em cadeias de produção já estabelecidas, como a indústria do petróleo, que já é tradicional, seja nas novas cadeias de suprimentos, de produção que estão sendo desenvolvidas agora. E a gente está vivendo um momento espetacular para isso, porque é uma mudança de paradigma. É o que em economia chama de paradigma tecnoeconômico. Os economistas têm um debate muito interessante há algum tempo já sobre por que essas novas tecnologias de redes sociais, que a internet proporcionou, elas não estão produzindo os efeitos na produtividade geral, na produtividade agregada da economia. Porque a gente está vivendo esse momento agora que a gente vai começar a entender, e isso foi acelerado pela crise da pandemia aí do Covid, que as pessoas estão começando a usar muito mais, já vinha acontecendo, mas elas, pela própria necessidade, estão usando muito mais as novas plataformas tecnológicas, novas plataformas digitais que vão transformar a economia do futuro e vão aumentar a produtividade. Esse efeito da produtividade é um pouco retardado exatamente por isso, porque tem que haver uma difusão das tecnologias, em primeiro lugar, e todo mundo tem que utilizar. E vão surgir muitas startups nessa nova configuração econômica que está vindo aí, que a gente chama de paradigma tecnoeconômico. Quer dizer, é a mudança econômica com driver da mudança tecnológica. E finalmente, eu acho que a gente vai começar a usufruir dessas mudanças na produtividade que vão ser efetivas aí no futuro. Pena que o espaço é pequeno para a gente discutir assuntos tão importantes, mas eu acho que, enfim, resumidamente, o recado é esse. Pô, é isso aí que a gente queria ouvir. Realmente, olha, o YouTube também está cheio de amigos lá participando. Eu queria... Já está quase perto do final, você falou, o assunto é grande, né, robusto. Eu queria falar que dentro dessa nossa estratégia a gente já tinha definido que a gente vai fazer um hub virtual, já está em vista. A gente fez o programa, já está colocado, e a gente tem projetos mais ambiciosos, né, que é hub físico, essa coisa, dentro de uma continuidade para a gente poder materializando as coisas que vão chegando. Isso tudo está dentro do projeto. Eu queria abrir aqui, se alguma pergunta, Elisângela, você quer abrir alguma pergunta dentro do YouTube, como você achar melhor? Oi, sim. Nós temos uma pergunta do senhor, lá na transmissão ao vivo no YouTube, né? O senhor José Roberto da Rocha Mansur perguntou: para onde podemos enviar o draft do projeto? Tem alguma formatação específica? Apresentar plano de negócios e cronograma de execução? Você quer responder, Luiz? Eu acho que a gente vai ser formatado.
A verdade é que a gente fez um questionário, né? A gente está recebendo as oportunidades, e dentro das oportunidades, ela pode ser um PDI, pode ser um novo negócio, pode ser pivotar. Eu aconselho muito entrar no Hub, eu botei na tela, www.redepetrorio.com.br/Hub de Inovação, porque lá está muito bem definido os ambientes e um questionário muito específico. Inclusive, a gente tem um ponto de interrogação, se você quer conversar, a gente faz uma conversa para tirar dúvidas no detalhe. Mas o Hub de Inovação, que a gente fez virtual, ele foi exatamente feito para criar esse filtro. Eu acho que o ambiente lá seria o melhor momento para a gente... O primeiro passo é esse, né? Entrar no Hub de Inovação, preencher aquele questionário, e em seguida a gente vai buscar, se o INT identificar que tem capacidade de atender essa demanda, a gente vai buscar uma reunião com a parte técnica para entender melhor o problema e tentar aprofundar numa proposta de desenvolvimento de projeto. Eu queria até comentar uma coisa, porque muita gente pensa, o primeiro projeto já foi, já está em fase, quer dizer, é uma realidade. Então, mesmo com essa... reunião técnica. Exatamente, já teve reunião, teve comitê e passou. Por quê? O questionário foi muito bem feito. O questionário, ele ajuda a caminhar. Às vezes, aquele questionário é pesado, é robusto, mas é para ajudar a caminhar. Então, a primeira, já tem uma operação já em andamento. Elisângela. Bom, aqui nós não temos mais nenhuma pergunta. Se quiserem fazer as considerações finais, por causa do horário, fiquem à vontade. Luiz Fernando, é a Andréia aqui, Andréia Lessa do NT, bom dia. Bom dia, Andréia. Bom dia, Raul e Eda. Estou vendo que a equipe do NT está em peso aqui, tem mais de 10 pessoas aqui ouvindo o Raul falar, nosso coordenador substituto de negócios. O que eu acho interessante, além de todas essas questões que o Raul comentou, é a possibilidade da rede funcionar. Aqui a gente tem CETEM, NIT Rio, LNCC, a riqueza exatamente dessa conversa é a participação multidisciplinar e das instituições ligadas aqui ao Rio de Janeiro, ao Rede Petro, que querem realmente achar soluções para as empresas. É importante saber que o conhecimento instalado nessas instituições podem ser colocados a favor da sociedade, tanto da grande empresa quanto das startups, né? O Ralph comentou que a gente agora está mudando um pouco a abordagem da relação ao modelo de empreendedorismo do NT, e é exatamente isso, a resposta que as startups, junto com o conhecimento instalado nessas instituições comentadas aqui, podem fazer crescer o negócio, fazer a empresa realmente se consolidar. Veja o exemplo do edital da Petrobras, a segunda edital da Conexão com a Indústria. O edital é para startup, não para mais unidades de pesquisa. Então, é elas que estão começando a entender que a resposta pode vir de lá. Você veja o que aconteceu na Covid-19 no Rio de Janeiro. A rede da garotada que se formou para atender a área de saúde, produzindo nas suas casas, nos seus institutos, nas suas unidades de pesquisa, o material de proteção, é ela que está salvando a UFRJ, as grandes universidades e hospitais públicos, porque eles é que estão fazendo as coisas. Então, eu acho que a capacidade da resposta do startup entender que, aliado ao conhecimento instalado nas unidades de pesquisa, as unidades de pesquisa, as universidades, só que eu acho que a gente tem que mudar esse formato, ele tem que ser mais ágil, ele tem que ser mais perto, ele tem que ser mais troca, porque a gente aprende dos dois lados. Instituição Centenária como o NT está aprendendo com essa garotada, eles estão aprendendo com as equipes técnicas do NT, eu estou falando do exemplo NT, mas vejo aqui CETEM, vejo aqui NIT Rio, vejo aqui o Flávio, Bruno... LNCC, eu não vejo muito, a gente tem que trocar as telas para ver, só tem 58 pessoas participando aqui no Zoom, fora o YouTube. Eu acho que é isso que faz a gente aparecer, se informar, estar junto, para, de forma coletiva, achar o resultado, porque não é concorrer, é fazer junto. Então, as questões que a gente tem olhado hoje nessa Covid têm ensinado demais a gente
que se a gente não se organizar para estar junto, conversando sobre os mesmos problemas que nos afetam, a gente não vai sair disso. E o Rio tem uma profusão de conhecimento, de unidade de pesquisa, de escolas técnicas. Eu acho que é uma sorte da gente poder estar junto conversando sobre isso. Obrigada. Poxa, André, o teu depoimento é importante porque você trabalha com a rede, né? Você está falando de um conhecimento que você tem como poucos. A verdade é essa. Muito obrigado aí por nos achar que a gente está no caminho certo. Ralph, Ieda, posso roubar uma palavrinha sua? Pois não. É um prazer. Bom dia a todos, né? O Ralph falou muito bem, né? Sintetizou bastante aí os nossos quase 100 anos, né? De instituição, e a Andrea também, que estava à frente aí da parte de empreendedorismo do INT, né? Então, isso tudo é a coordenação de negócios, né? A gente está com todo tipo de empresa, grande porte, médio porte, e agora cada vez mais tentando se aproximar das startups, é um aprendizado, né? Desde a criação do INT, que a gente lida com empresa, oferta soluções tecnológicas, faz projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, serviços tecnológicos também de alto valor agregado. Então, esse é o nosso negócio, né? Então, talvez o mais difícil seja casar, às vezes, a nossa competência com a demanda, né, do mercado. Mas, de um modo geral, a gente consegue fazer isso, senão a gente tem que buscar essas redes, né, essas parcerias com outras instituições e trabalhar em rede. Isso é uma forma da gente chegar à solução mais rápida, né, e superar. Então, em época de pandemia, né, a gente entrou aí em várias redes, né? Redes voluntárias, entramos em editais também em parceria com outras instituições e universidades. Então, a gente está aí nesse movimento aí, nesse momento, acho que muito de união, né? Acho que as instituições, de um modo geral, né, têm que estar unidas para superar essa crise, né? E esse movimento da startup acho que chegou para ficar e vem para mudar um pouco o que é nosso modus operandi, como que a gente trabalhava, né? Então, a gente está tendo que absorver, né? Uma garotada super, de um modo geral, muito, muito criativa, né? E a gente está discutindo esse novo formato numa instituição centenária como o INT, como é que a gente vai lidar com isso, e está sendo um aprendizado muito, muito rico, né? Nós estamos gostando bastante, né? E agradeço também a parceria com a Rede PetroRio, acho que está indo muito bem, a gente se aproximando cada vez mais, né? E estamos abertos aí para todos os outros que quiserem trabalhar junto com a gente e discutir aí qualquer assunto aí em rede, tá bom? Muito obrigado aí. Ralph, alguma consideração final aí? Senão a gente vai ficar aqui até a hora do almoço. Se deixar, a gente fica mesmo. Eu acho que é importante a gente falar sobre esses assuntos que a gente tocou aqui hoje. O INT precisa dessa divulgação, como eu falei antes, e contar com a gente aí. Eu acho que tem que procurar, vamos conversar, porque a inovação funciona em rede, né? Como a Ieda bem comentou, e a Andrea também. E o que a gente quer é formar redes, ou participar de redes que nos tragam novas demandas. Tá? Então, obrigado a todos pela oportunidade de falar sobre o INT e vamos, no futuro, desenvolver projetos juntos. Eduardo? Posso fazer um marketing aqui? Opa! A INT começa suas lives tecnológicas na próxima terça-feira, dia 26, às 15 horas, no Instagram do INT. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, colocar informação de uma maneira mais atual, nas redes. O Instagram do INT, INT Online, vocês procurem lá, se inscrevam. Na terça-feira a gente começa. Falar da pesquisa de uma maneira mais simples, mais aberta, respondendo perguntas, e é isso que a gente tem que fazer. As instituições tecnológicas têm que estar à disposição da sociedade dizendo quais são os seus resultados, mas de uma maneira direta, uma maneira sabendo que informação a gente precisa levar e o que as pessoas precisam saber. Só juntos a gente vai conseguir fazer isso. Poxa, que boa notícia. A gente nos coloca à disposição para participar e para compartilhar o evento quando vocês estiverem na nossa rede, na rede da Rede Petro. Com certeza, com Você certeza. me passa, vai ser um prazer a gente colocar, replicar, e a hora que você precisar de qualquer um para conversar,
estamos disponíveis para vocês. Vai Ralf. ser ótimo, obrigada. Quando é que vai ter o coffee break, Luiz? É virtual, Ralf, agora é tudo virtual. Ele vai mandar entregar o bolo na sua casa. Tá difícil coffee break, eu vou te falar a verdade. A gente está trabalhando muito mais do que antes, graças a Deus. Graças a Deus. Eu queria... Quer fazer um comentário final, Ralf? Não, só agradecer. Obrigado aí, Luiz, Carlos Eduardo, Elisângela, pessoal da Rede Petro e Romo. Enfim, um abraço para todos aí. Obrigado pela oportunidade de falar. Carlos, gostaria que você fizesse o fechamento aí, agradecer e obrigado. Você é o mentor disso tudo. E obrigado aí por colocar a inovação dentro da Rede Petro de uma forma que a gente conseguisse fazer... A maior função dela foi que a André falou, conectar pessoas, juntar pessoas. Porque dentro de um propósito, o Rio de Janeiro tem muita ilha, a gente precisa construir pontes. E eu acho que essa proposta que a Rede Petro está fazendo foi de construir pontes. E isso muito graças à sua condução e oportunidade da gente construir. A gente tem que agradecer a tua gestão por isso. Bom, Luiz, primeiro agradecer pelas suas palavras, ao pessoal do INT que está junto com a gente nessa parceria. Mandar um abraço em nome do Ralf e da IEDA, toda a equipe do INT, o professor Riso. E dizer, Luiz, que o Estatuto da Rede PetroRio, ele diz que nós temos que fomentar oportunidades. E, a meu entendimento, a inovação hoje é o maior catalisador do encadeamento produtivo entre as pequenas, as médias e as grandes empresas. Então, nós vamos seguir nesse caminho. Eu aproveito a oportunidade para chamar as empresas da Rede PetroRio a esse momento de inovação, a esse momento que nós estamos vivendo. Daqui para frente, a inovação ela vai ser um fator de sobrevivência para as pequenas empresas, principalmente. Então, só para frisar que a nossa audiência hoje está sendo uma das maiores nossas até então, né? Então, é um assunto muito pertinente, é um assunto muito relevante. E, Luiz, nós construímos isso sempre em conjunto. Então, eu volto esse agradecimento a você, profissional super competente, que aceitou o desafio de levar a Rede PetroRio por esse caminho. E conte comigo, tá? INT, ANP, nós estamos chamando o IBP para participar também da parceria. E vamos em frente. Eu acho que agora nós temos que ter essa mentalidade de inovação ser característica principal dentro das empresas. E vamos seguir. Empresas da Rede PetroRio, venham para a inovação. Ecossistema de inovação, startups, venham para a Rede PetroRio. Juntem-se a essa parceria que a gente só tem a ganhar. Luiz Pessoa, muito obrigado aí pela condução. Tamo junto. Bom, tudo bem, obrigado. Aqui a gente considera encerrado. Se alguém tiver mais alguma coisa, a gente tem o site aí da Rede Petro, tem os links para informação, questionário, novos negócios. A gente também tem um laboratório social para projetos de inovação social. Nós temos uma diretoria de responsabilidade social, no qual a Selene, que está na tela, ela é responsável, muito importante nesse momento. Ela está fazendo um trabalho muito representativo nesse momento, com a experiência que ela e a Rafaela têm. Então, quem entrar no www.redepetrorio.com.br/hub de inovação, vai achar todos os ambientes. Com certeza a gente tem um compromisso de retorno, de ajudar e de apoiar, como o Ralf falou, pivotar para chegar ao destino que é o que a IEDA sempre falou. A gente precisa emitir uma nota fiscal. A ideia, se não emitir uma nota fiscal, ela fica no caminho. Então, a gente tem que transformar essa ideia numa nota fiscal, geração de emprego. O nosso Estado precisa evoluir para isso. E vamos ajudar no que for possível. Obrigado a todos. Uma honra ter uma reunião tão importante como essa. Obrigado, Luiz. Tchau. Obrigado, Ralf. Obrigado, Ieda. Obrigado a todos. Obrigado pela participação. Bom dia, pessoal. Tchau, bom dia a todos. Tchau. Bom dia. Grande abraço a todos. Bom dia, gente. Tchau, bom dia.
Bom dia. Vamos ver a turma do NT aqui. Muita gente que a gente está com saudade. Também. Pessoal do CETEM. Oi, Bruno. Pois é, agora que eu vi o Bruno. Luiz, eu queria saber se eu posso Patrícia, fazer uma Bruno. pergunta aí por fora. Está me ouvindo? É Maurício. Tudo bom? Maurício Zangrande. Fala, pode falar. Na verdade, eu trabalhei muito com inovação e startups na China. Eu não sei se vocês lembram de mim, a gente foi apresentado. Eu morei muito tempo na China. Eu não sei se eu podia ajudar vocês de alguma forma. Eu acredito que a minha experiência lá pode ajudar bastante na mentoria das startups e tudo mais. A gente não nega ajuda, Maurício. Fica à vontade. Entra lá no site e vamos criar uma nova reunião. Coloque sua sugestão, será muito bem-vinda, com certeza. Perfeito. Será muito bem-vinda mesmo. Todos vão ter oportunidade para ajudar e a gente precisa. Muito obrigado aí pela sua participação. Entra lá, tem um questionário, tem um Fale Conosco, e a gente pode marcar um call, a gente está fazendo call, está fazendo reuniões. Fica à vontade. Muito obrigado aí pela participação. Imagina, eu que agradeço vocês. Fernando, eu gostaria só de deixar aqui registrado que o CETEM está aberto para novas parcerias aí com a UNT, com a Rede Petro, com todos os ECTs, tá? Estamos aí juntos. Um abraço. Eu comentei na hora que eu falei que o Embrapi, CETEM, eu vi você aí. É importantíssimo. O Bruno também estava aí, só que a tela ficou grande, não vi. E eu me perdoa, mas o Ralph e a Eda representaram todos vocês. Tinha o Flávio da FAC também. A gente sabe o potencial. Vamos construir. Muito obrigado, Mônica. Nada, obrigada a vocês todos aí. Tá? Um abraço. Então já podemos encerrar tudo? Posso fechar a sala? Teve uma pergunta aqui que eu não entendi. Deixa eu tentar responder logo. O Ainda está na sala? Esse conteúdo de Hub de Inovação é restrito? Não. Pô, não sei qual é o conteúdo do site. Não. O que é restrito é o Hub de negócio. O de inovação, não. Desculpa, eu vi que o microfone agora consegui ativar. É porque eu acessei aqui, bom dia. Eu acessei o site de vocês, eu falo aqui do Espírito Santo, tá? Eu acessei o site de vocês e vi ali que é página restrita para associados, né? Então, quando eu... Olha em cima ali, tem um Hub de Inovação. Ah, ok. Aí entra ali... Entendi, já vi. Não, perfeito, era só isso mesmo aí. Parabéns aí pelo evento de vocês. Estava aí ouvindo vocês aí para aprender um pouco aí desse cenário de inovação entre a parceria startups e empresas. A gente que agradece. Um abraço. Um abraço. Acho que agora a gente pode... Alguma, né? Mais alguém? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não, acho que acabou. Acho que acabou as perguntas. Gente, obrigado por tudo aí. A gente extrapolou 20 minutos do café. A Michele quer falar com a gente. Michele quer falar alguma coisa. Michele Lobo. Oi, então, eu sou da área da qualidade de vida. Então, eu tenho uma startup que trabalha em qualidade de vida. E é claro que a aceleração nesse momento seria importantíssimo. Eu entrei aqui no site, deixa eu só virar aqui a tela, só para ver se está certinho aqui. Qualidade de vida, você vai entrar no Hub de Inovação, vai falar em inovação social. Laboratório de Inovação Social. É, isso aqui, né? Produto, inovação social. Laboratório de Inovação Social, isso. Aí você vai cair no questionário. Aí é só responder esse questionário, não é isso? É só responder esse questionário. Se você tiver alguma dúvida, tem o Fale Conosco, tem o Dúvidas também, você pode mandar. A gente vai chegar lá. Perfeito.
Era só isso. Muito obrigada, parabéns, eu adorei. A gente que agradece. Bom dia. Bom dia. Então, acho que podemos encerrar, né? Definitivamente. Tá ótimo, então. Obrigado a todos. Excelente dia a todos. A gente fica com pena de encerrar, né? Parece aquele negócio de namoro. Desliga você, desliga você, desliga você. Verdade. Tá bom. Então, obrigado. Bom dia, pessoal. Obrigada aí pela presença. Tchau, tchau.